De novo. Olha só, essa primeira década da República, na verdade, a gente vai falar do período todo, né, da República Velha, 890 a 930, esse período que está colocado aí para vocês, tá? E a gente está vindo, né, a gente já discutiu o ciclo do ouro, o ciclo do açúcar, a gente está vindo do modelo agroexportador, vamos permanecer nesse modelo agroexportador, que é o modelo de exportação primária, né, de bens primários, de baixo valor agregado, tá? A gente está num período em que o café é o nosso principal produto da economia, é ele que ele concentra aí 70%, 60% da pauta de exportação. Os números vocês podem encontrar naquele capítulo do livro, né, do capítulo 2, no capítulo 1 ou 2 do livro, ele fala sobre alguns números do café, tá? E nós temos na República, o que nós vamos dar ênfase aqui é sobre as crises que se apresentaram, né, as novas crises que surgiram nesse novo modelo de organização que o Brasil vai ter, e como é que o Brasil tentou aí contornar isso daí, e como é que isso, digamos, chegou ao fim, né? Quer dizer, como é que isso vai se apresentar, que solução que vai se apresentar ao Brasil, digamos, mais razoável para que o Brasil saia do modelo de vulnerabilidade, que é o modelo que a gente vai estar apresentando agora aqui para vocês, né? De vulnerabilidade externa e de dependência da economia estrangeira, né? Para o seu crescimento só acontece quando a economia estrangeira cresce, né? A economia internacional cresce, né? O Brasil fica muito dependente disso daí, tá? Olha só, esse aqui é o conteúdo que a gente está trabalhando, né? Então, o modelo agroexportador é isso que foi o que eu comentei agora há pouco, tá? Só uma coisa, se eu estiver falando muito rápido, como o vídeo vai estar no YouTube, se você assistir isso no computador, você vai ter a opção de reduzir a velocidade do vídeo. Então, eu vou acabar falando mais devagar. É só uma dica, tá? Eu vou tentar falar devagar aqui no vídeo. Vamos começar então com a primeira crise da República, tá? Por que acontece a primeira crise da República, né? A primeira crise, ela é basicamente financeira. Financeira por quê? Porque a gente tem até então, né, um modelo de produção que era um modelo escravocrata, né? A Inglaterra impõe o fim da escravidão ao Brasil, né? O Brasil abole, então, a escravidão e passa a ter mão de obra assalariada e passa a incentivar que imigrantes de outros países venham para o Brasil para que o Brasil possa aumentar a sua produção, né? Isso é muito retratado principalmente com os italianos, né? Que tinham uma expertise na produção, no cultivo também do café. Isso é muito positivo para o Brasil, né? O Brasil ele não tem surtos, digamos assim, de produtividade, de produção. O que ele tem, na verdade, é a produtividade do Brasil, digamos assim, entre aspas, produtividade, ela se dá por meio do crescimento de área de plantio e pela a crescente quantidade de absorção de mão de obra. Então, a gente aumenta a produção aumentando os insumos, né? Não é bem a produtividade em si, né? Mas é assim que a gente que era feito aqui no Brasil, tá? Então, por que essa crise aconteceu? Aconteceu por conta desse crescimento de mão de obra. O Brasil não tinha, digamos, disponível, né, uma grande quantidade de circulação de moeda na economia, né? Não tinha isso, não existia muita moeda. A moeda era basicamente para o detentor dos meios de produção e para algumas poucas pessoas que trabalhavam sob regime de salário, né, que recebiam alguma coisa, né? Mas grande parte da economia era movimentada por escravos. Escravo não recebia dinheiro. Então, quando a gente entra no modelo salariado, a economia passa a demandar uma maior quantidade de papel moeda, né, de moeda em poder público, né, a chamada M1, caso vocês tenham visto isso em economia, tá? E os cafeicultores também passam a demandar mais moeda porque eles estão tendo uma perda, entre aspas, né, decorrente desse novo custo que se apresenta, que é a mão de obra assalariada, que antes não existia. Então, para ele realizar agora os seus investimentos e pagar os trabalhadores, ele iria precisar de mais crédito disponível na economia para ele, né? Para que ele pudesse realizar esses investimentos. E, lógico, os cafeicultores, como o café era o principal produto, os cafeicultores tinham um grande prestígio nessa época na economia, né? E então eles tinham, era um grupo de influente, né? Um grupo influente da política. E a política vai entender isso, né? Tanto que muitos dos políticos também eram produtores. E eles entendem que se o café não tiver uma renda, a economia brasileira não vai conseguir sobreviver, não vai conseguir crescer. Então, para a economia crescer, o café precisa se permanecer forte. Se o café não se permanecer forte, isso não vai funcionar. E para o café se permanecer forte, não era bem uma decisão interna, mas era uma decisão que também dependia do mercado externo, da demanda do mercado externo, da oferta mundial que era praticada no mercado externo, porque
oferta elevada, preço baixo. Preço baixo diminui retorno do cafeicultor, né? E lembrando, né, o café é um produto inelástico. Tinha uma demanda inelástica, né? O que que isso significa, né? O café era destinado a um público muito específico naquela época. Então, não interessava se o preço estava alto ou estava elevado. A demanda ia ser praticamente aquela. A demanda era dada. Então, se o preço cai, a minha receita cai. Se o preço aumenta, a minha receita aumenta. Mas a demanda vai ser sempre aquela que está colocada ali na economia, né? Ela não sofre influência, ela não é sensível à variação de preço, né? É o conceito de inelasticidade preço da demanda, né? Essa questão de sensibilidade da demanda em relação ao preço, né? Essa variação que a demanda pode ter dado uma variação do preço, né? Então, uma forma que vai ser encontrada de contornar essa falta de disponibilidade de moeda na economia vai ser, né, o Rui Barbosa vai propor a criação de um mercado de capitais para poder gerar financiamento para essas empresas, né? E também a lei bancária, que é uma proposta que o governo tem de deixar a moeda de circulação do público, né? Quer dizer, a base monetária ela vai estar lastreada aí a título público. Então, quanto mais o governo lançar títulos de dívida pública, isso vai gerar obrigações futuras do governo, mas gera crédito na economia. Então, as pessoas estão comprando dívida do governo para mais na frente estar cobrando o governo. Então, isso aumenta a capacidade de crédito na economia e as pessoas passariam a ter acesso a maior quantidade de moeda em circulação, né? Qual o problema que isso gerou? Gerou que o cara que pegava dinheiro, que esse crédito, né, que era muito destinado aos empreendedores, às empresas, aos cafeicultores, para a realização de investimento em objetos de produção, né, um investimento produtivo, o pessoal estava pegando isso para fazer indústria fantasma. Quer dizer, a corrupção já existia naquela época, né? O cara abriu uma porrada de firma fantasma, várias coisas começaram a ser transacionadas em bolsa de valores, coisas que nem existiam. Os preços das ações começaram a subir por conta da demanda, as pessoas começaram a ganhar mais dinheiro por conta disso, e chegou um momento que isso teve que estourar, né? Teve que explodir. Quando isso explode, os preços das ações começam a cair e tem muita moeda em poder em circulação, em poder do público. Lógico, se tem muita moeda circulando, também nós vamos ter um processo inflacionário, né? Então, a esse movimento, a esse fenômeno, né, que foi decorrente dessa lei bancária, que a proposta era incentivar o setor produtivo, e acabou gerando empresas fantasmas, acabou gerando inflação, acabou quebrando muitas empresas que de fato existiam, porque elas também detinham ações de empresas fantasmas, porque ela também fechava contrato com empresas fantasmas, então elas assumiam custos de produção, mas não assumiam a receita porque não vendiam, né? A esse efeito todo é chamado de encilhamento. Então, quando você vira a palavra encilhamento, a gente está falando dessa crise, desse problema de especulação financeira que aconteceu na primeira década da República Brasileira, né? Que são os efeitos que estão colocados aqui, essas consequências, né? Crise na bolsa, inflação, desequilíbrio no balanço de pagamento. Lembrando, a gente não tinha manufatura produzida, né, em escala dentro da economia brasileira, porque nós não éramos industrializados, né? O nosso foco era na produção de bens primários, tá? Então, a moeda que era circulada na economia, né, no nosso poder de compra, ele era direcionado ao mercado externo. Então, a gente importava muito, né? Como a gente importava muito, isso pressionava desequilíbrios na balança comercial. A importação tenderia a ficar maior que a exportação. Isso em valor financeiro, tá? Em valor financeiro. E lógico, como a gente também aumentou tanto a importação por conta da disponibilidade de recurso na economia, a gente também aumenta a oferta de moeda doméstica em comparação à oferta de moeda estrangeira. Quer dizer, se a gente for falar em taxa de câmbio, a gente acaba depreciando o nosso câmbio, né? Então o câmbio fica desvalorizado, né? O câmbio desvalorizado é muito bom para quem está exportando. Isso estimula o setor exportador. Mas é interessante que se tem um certo controle sobre isso daí, porque quando a gente tem uma demanda, uma taxa de câmbio desvalorizada, a gente acaba sinalizando para o mercado exportador o seguinte: olha, produz mais porque o câmbio está desvalorizado. Então você vai ganhar mais se você vender. Só que o café não é um produto que você produz hoje, colhe hoje e vende hoje. E nem na mesma semana. Ele demora para poder ser cultivado.
Então, o estímulo que eu recebo hoje, até que ele se materialize em produção, demanda tempo. E aí, quando ele de fato se materializar, o cenário já pode ser outro. O câmbio já pode estar, por exemplo, apreciado. E aí eu vou ter que colocar ainda assim esse produto dentro da economia e não vou ter o retorno que eu estava esperando ter, né, o retorno financeiro, tá bom? Uma outra coisa também que pressionava o câmbio é porque quando eu faço a importação, eu estou pegando a minha reserva internacional, a minha reserva cambial que eu tenho aqui em ouro, né? E estou mandando para o outro país para poder pagar as minhas importações. Quando eu pago as importações em ouro, eu também diminuo a oferta de ouro na economia doméstica. Então, eu diminuo a oferta de moeda estrangeira, né? Na economia doméstica. Consequentemente, eu tendo a valorizar o preço dessa moeda e desvalorizar a minha moeda, tá bom? Então, essas são as consequências do encilhamento, né? Isso vai acabar provocando, estimulando o setor produtor de café a produzir cada vez mais e a elevação da oferta vai acabar reduzindo os seus preços, né? Reduzindo o preço. E aí a gente vai ter que pensar no efeito que é compensatório, digamos assim, né? Olha, está desvalorizado, mas o preço está muito barato, né? Quer dizer, eu estou diminuindo a minha receita aqui do meu produto. Mesmo colocando muito produto na economia, esse produto não está sendo absorvido. Novamente, a demanda é inelástica. Então, as pessoas estão consumindo só aquela quantidade X. Ah, as pessoas só consomem, digamos que 100 toneladas. E se eu colocar 300 toneladas, elas vão consumir 100, 101, 105 toneladas. A variação da demanda é bem pequena. Todo o resto vai ficar lá disponível na economia. E aí, no outro ano, eu vou ofertar mais café. Tá entendendo? Então, isso acaba gerando uma queda de preço do produto, consequentemente, um retorno menor para o cafeicultor, mesmo com o câmbio desvalorizado, tá? Nós vamos ter aí o governo Campos Salles, antes do governo Campos Salles, nós vamos ter o governo Prudente de Moraes também. Eu não estou colocando ele aqui porque não há muito o que se destacar no governo dele. O que ele tenta fazer, na verdade, é conseguir investimentos externos, né, para conseguir contornar essa desvalorização cambial, essa crise nas nossas contas externas, porque a gente vai ter isso a esse período todo, a gente vai ter problema de contas externas, tá? Justamente, né, por conta dessa marra, né? Quer dizer, o governo se capitaliza com imposto sobre a importação. Quanto mais eu importo, mais o governo arrecada. Só que quanto mais eu importo, mais pressão eu gero sobre conta corrente. E quanto mais pressão eu gero sobre conta corrente, mais capital externo eu vou estar precisando para compensar esse desequilíbrio do balanço de pagamentos, né? E então eu fico meio que preso, né, amarrado. A economia brasileira está dentro de um modelo que aquilo que faz bem para ela também faz mal para ela. Tá entendendo? Tem essa lógica, né, muito clara nesse período da economia. E no governo do Prudente, a gente vai ter já as primeiras crises de superproduções de café, quer dizer, o preço do café vai despencar. E o preço do café despencando, mesmo com o nosso câmbio desvalorizado, a gente vai diminuir muito a nossa receita de café, do cafeicultor na economia doméstica, né? E qual é o problema disso daí, né? O que é que isso gera na economia? Ora, a nossa pauta de exportação ela é muito concentrada no café. Então, se o café não vende, ou vende, mas arrecada uma baixa receita, essa receita ela vai para o cafeicultor e o cafeicultor vai ter que reinvestir na produção, o cafeicultor vai ter que realizar o seu consumo e o cafeicultor vai ter que pagar o trabalhador. E o trabalhador, por sua vez, vai pegar aquela receita do seu trabalho, vai consumir lá com o cara da mercearia, da bodega. O cara da bodega vai vender o produto para o cafeicultor, vai pegar aquele recurso e vai fazer também o seu consumo. Então perceba, tem toda uma cadeia produtiva sendo movimentada com uma renda que vem basicamente de um único produto, que é o café. Então, se o café não tem renda, toda essa cadeia fica o quê? Prejudicada. Então, se ela fica prejudicada, o governo, a economia não consegue o quê? Produzir e não consegue crescer. Então, há uma preocupação, há uma necessidade de você conseguir contornar esses problemas de preço do café e dessa vulnerabilidade externa do Brasil, né? O Brasil precisa contornar isso daí, mas até então isso não é uma coisa muito convidativa, né? Por quê? Porque o café é o que paga maior renda,
O café é o que dá o maior retorno ao investimento do cafeicultor. Então, consequentemente, qualquer outra atividade econômica que surja, o cara faz um comparativo, diz, olha, eu não vou investir nisso aqui não, eu vou investir no café, porque se eu investir no café, eu vou conseguir ter a renda que aquele cara está tendo. Isso o cara que vai investir. E o cara que está vendendo a mão de obra. Vai olhar o seguinte, olha aquele cara ali que trabalha para o cafeicultor tal, ele está ganhando um salário legal ali, está sempre ganhando um salário, está conseguindo comprar coisas legais. Então eu não vou ofertar minha mão de obra nesse outro setor. Eu não vou ofertar minha mão de obra na indústria, por exemplo. Nossa indústria era muito ociosa. Eu não vou colocar isso aqui, meu capital na indústria. Por quê? Porque não está dando retorno. O que está dando retorno é o café. Então, o café é um atrativo. Né? A produção de café é atrativa ao investimento, atrativa ao trabalho, porque paga melhor salário, porque dá melhor retorno ao investimento. Né? Então, o café, ele meio que governa a economia, a nossa economia é muito dependente, e como a gente exporta o café, grande parte do café é exportado, o Brasil é o grande exportador do mundo, né? O que acontece é que a gente fica refém, porque se no mundo não estiver bem e o mundo não for comprar o nosso produto, a gente não vende. Ou a gente vende a preço muito baixo. E a gente vende a uma quantidade que já é dada, né? Uma demanda que já é dada. A demanda não varia em relação ao preço, ela não é sensível à variação de preço. Ah, o preço caiu, eu vou comprar 10 quilos de café. Eu não faço isso. Embora quando o café aqui está 3,50, às vezes eu compro 5 saquinhos de café, por exemplo. Mas geralmente eu compro 2. Senão também a minha gastrite volta e eu tenho uma úlcera e morro, né? Deus me livre, né? Então, o que que acontece, né? O governo do Campos Salles, ele tenta contornar esse problema, né? Ele solicita empréstimo para financiamento de importação, para financiamento dessas crises de balanço de pagamento, para financiar essas dificuldades externas brasileiras, tá? Que é o Fund Loan, que você encontra isso no livro Ordem e Progresso também, tem lá esse termozinho lá, talvez não fique tão claro, mas aqui eu acho que ficou bem legal, que é basicamente uma rolagem de dívida. Então, olha, eu vou te pagar isso aqui daqui a 3 anos ou 4 anos, não vou te pagar agora, vou te pagar mais lá na frente. Então, não tem parcela agora não, é só lá na frente. Aí o cara, beleza, mas você vai ter que realmente garantir que vai me pagar. E aí, para você garantir que vai me pagar, você vai adotar essas medidas aqui. Você vai reduzir a sua oferta de moeda, consequentemente aumentar juros, porque aumentando os juros você atrai o capital externo também. Você vai reduzir os seus gastos enquanto governo, porque você precisa ter uma receita maior que a sua despesa. E para você ter essa receita maior, você vai também aumentar o teu tributo, que vai ser ou por consumo, ou pela importação, ou pela exportação, e vai gerar novos impostos. Quer dizer, tudo isso daí a gente já sabe, né? Medidas contracionistas que tendem a agravar um processo recessivo, né? Ou que tendem a criar um processo recessivo. A gente está agora, por exemplo, num coronavírus aí no mundo todo, e o governo federal ontem ou antes de ontem lançou praticamente a sua primeira medida, oficialmente, que foi a MP, que foi lançada de manhã e revogada à tarde, né? Assim, um absurdo a demora de tomada de decisão, né? E um absurdo a inconsequente medida que foi adotada, né? Gera-se uma proteção para o setor privado e uma insegurança gigantesca para o setor do trabalhador, né? Para o proletariado, para o assalariado e para quem é autônomo. Nossa, coitado, né? Receber 200 salários chega a ser um insulto, R$ 200 chega a ser um insulto. É um insulto isso daí, né? E é uma demora muito grande. É uma demora muito grande do governo federal para tomar alguma atitude em relação ao que está acontecendo. Isso precisa ter uma certa agilidade, porque a gente tem a Itália como exemplo e outros países como exemplo, para a gente não cair naquilo. A gente vai ter uma crise, a gente vai ter uma recessão, a gente vai ter sim. O mundo vai ter sim, a gente também vai ter. O mundo vai se reorganizar num novo modelo de globalização, porque o que acontece hoje só acontece pelo modelo atual de globalização. Então a gente não sabe pelo que vai acontecer. Há uma expectativa que as pessoas estão colocando que tem um aumento, assim que a crise acabar, o mercado vai automaticamente se revitalizar por conta da liquidez disponível. Eu não diria que isso é bem uma verdade. Isso, na verdade, isso é ser muito positivo para o que está por vir, digamos assim. Isso não só no governo brasileiro, mas no governo, mas na esfera mundial mesmo, né? Dado os atuais
modelo exemplo de modelo que estamos tendo, né? Exemplo dos Estados Unidos e China, especificamente, tá? Mas enfim, né? Quer dizer, Campos Salles fez isso aqui, vamos voltar, né? Campos Salles fez isso aqui, né? Então, isso meio que tende a aprofundar um processo recessivo, mas é uma necessidade de gerar uma condição de pagamento futuro para aqueles que estão financiando o Brasil nesse período, tá? Então a gente vai ter a nossa primeira república do século XX, e eu já estou entrando agora nos anos 1900, de fato, né? Ela é de fato marcada pela vulnerabilidade externa, né? Por essa dependência que eu já citei do café, a volatilidade das receitas, que eu já comentei das exportações, né? Que depende muito da demanda externa e da oferta mundial, instabilidade dos fluxos de capitais, porque há momentos que o capital está disponível para a economia e há momentos que não. A proximidade da Grande Guerra Mundial, por exemplo, isso aí vai modificar drasticamente os capitais, os investimentos vão ser todos direcionados à indústria bélica. Então, vai ter fuga de capital da economia brasileira, que vai agravar a nossa situação de contas externas, né? Tanto pelo modelo que a gente vai estar adotando nesse período, né? No nosso modelo cambial que a gente vai estar adotando nesse período, como também nessa questão de que a nossa arrecadação do governo ela se dá principalmente por imposto sobre importação. Isso é muito sério nessa época. Isso gera muita situação de dificuldade para a economia brasileira. A crise de 29, né, vai ser o estopim, a gota d'água. Né? O Brasil vai mudar o seu modelo agroexportador para o modelo industrial nessa época aqui, porque ele vai ter uma clareza, vai ter um entendimento do seguinte: olha, não dá mais para a gente ficar no modelo vulnerável, um modelo que a gente uma hora dá certo, ou uma outra hora não dá. A gente está sempre dependendo do mercado externo, a gente tem que parar com isso. Então, o Vargas vai assumir em 30 e vai trazer o PSI, que é o modelo, né, o Programa de Substituição de Importações, que é para poder contornar esse problema de desestabilização da economia brasileira em termos de mercado internacional. Bem, dada essa medida que o Campos Salles adotou, a gente vai ter algum crescimento da economia. O setor exportador também vai aparecer um novo produto, que é a borracha. Ela vai ter momentos pontuais de crescimento, que vai dar um suporte legal para o controle, controle da economia, da balança comercial, né? Das nossas contas internacionais, tá? E vamos ter também uma entrada de capitais externos. Eu vou ajeitar isso aqui, tá? Capitais, né? De capitais externos, né? Bem, o que acontece? Entrada de capital externo aprecia o câmbio. Como aprecia o câmbio, isso vai acabar comprometendo a nossa competitividade do setor exportador. Como é que isso funciona? Para a gente relembrar. Digamos que para o cafeicultor produzir uma saca de café, vamos colocar isso em termos de reais, tá bom? Ele gasta R$ 3, né? Ele gasta R$ 3 para fazer a saca de café. E o câmbio, para cada $1, você compra R$ 5. Quer dizer, bem atual, né? Cada dólar você compra R$ 5. Então ele coloca o produto dele na economia internacional e esse preço é vendido na economia internacional, digamos que seja também a $1. Pronto, vamos dizer que seja $1 o preço no mercado internacional. Não, $1 não, né? Vamos dizer que seja $1,50, tá? E vamos dizer também que $1,50 compre R$ 4. Pronto. Então o que acontece? Como ele tem um custo de R$ 3 para a produção, quando ele coloca o produto para ser produzido, para ser vendido no mercado internacional, e o produto internacional vendido lá no preço dele, ele consegue pagar R$ 4 para ele é uma coisa bacana, né? Para ele é uma coisa boa, porque ele tira R$ 1 disso daí. Se o câmbio tiver a R$ 5, por exemplo, quando ele coloca o produto a ser vendido no mercado internacional, a cada $1 que entra, ele consegue ter R$ 5, né? Agora, digamos que o custo de produção dele, digamos que aumente para R$ 4. Então, quando ele coloca o produto dele a ser praticado num preço internacional e que $1 passa a comprar R$ 4, ele só consegue pagar o custo de produção, não consegue ter nenhuma lucratividade com isso daí. Então, quer dizer, se o câmbio para a gente fica depreciado, para a gente exportador é interessante, porque quando eu pego meu produto e tem um custo, sei lá, de R$ 3 para produzir e coloco lá para vender no mercado internacional, e esse dinheiro que entra a $1 me paga R$ 5,
isso repõe o custo que eu tive e me dá mais R$ 2 de diferença, né? Se o câmbio lá tiver de um jeito a ser a R$ 3 e eu tenho um custo de produção de R$ 3, quer dizer, eu só pago o meu custo de produção. Então, isso aqui não interessa para o mercado exportador, não é legal para o mercado exportador. Não é legal eu gastar tempo produzindo para eu só recuperar o custo. Eu quero ganhar alguma coisa com isso, né? Então, quando entra moeda estrangeira na economia brasileira, o câmbio começa a ser pressionado para ele ser apreciado. Então, fica menos interessante, menos estimulante para o setor exportador produzir, né, vender para o mercado externo, porque ele vai ter uma receita cada vez menor, uma receita que vai cobrir cada vez menos o seu custo de produção. Lembrando, né, a gente não tem produtividade na produção. Tem outros locais do mundo que produzem café de uma maneira mais eficiente que a brasileira, que tem custos de produção menores que o custo de produção brasileiro. Só que o Brasil ganha pela quantidade que consegue colocar no mercado, né? Então, proporcionalmente, a gente acaba reduzindo o nosso custo médio, digamos assim, tá? Então, o que é que o governo faz? Assim, olha, como a gente não está conseguindo, como a gente o preço do mercado internacional oscila muito quando a gente tenta consertar os nossos desequilíbrios de balanço de pagamentos, quando a gente atrai recurso estrangeiro para cá, a gente tem que adotar uma espécie de câmbio fixo aí. E qual é o modelo que existe no mundo? O modelo que existe no mundo é o padrão ouro, né? Então o Brasil adota o modelo padrão ouro em 1906, juntamente com o Convênio de Taubaté, que vai aparecer mais na frente. Ele adota para justamente proteger o setor exportador dessa oscilação da moeda, do câmbio. Então ele diz o seguinte: olha, cafeicultor, não se preocupa não, porque o nosso câmbio agora ele vai ser a cada US$ 1 ele compra R$ 5. Então você tem o seu custo de produção aí de R$ 3. Quando você colocar o produto a ser vendido por US$ 1 no mercado, você vai estar ganhando 5 pelo menos. Então você vai repor seu custo e vai conseguir ter dois para consumir aí legal. Ele, poxa, bacana então. Então a gente vai trabalhar agora no modelo de câmbio fixo, né, que é essa chamada caixa de conversão, e que digamos, o grande detalhe, né, dessa caixa de conversão ou desse padrão ouro é porque a sua base monetária, quer dizer, a sua circulação de moeda dentro da economia, ela vai ser totalmente atrelada à quantidade de ouro que você possui enquanto reserva cambial ou reserva internacional. Quer dizer, digamos que eu tenha 100 mil em ouro lá em reservas, então eu só posso ter o equivalente a 100 mil reais circulando na economia, por exemplo, tá? Ah, eu tenho 50 mil em ouro. Ah, então eu só posso ter 50 mil circulando na economia. Ah, eu tenho 300 mil em ouro. Então eu só posso ter até 300 mil circulando na economia. Então, perceba que quando o governo adota isso, ele gera uma certa segurança para o mercado exportador, mas ele também gera uma outra insegurança. Que tipo de segurança? A gente sabe o seguinte: o Brasil não tem indústria, o Brasil não produz manufatura. A manufatura vem toda de fora. Se o preço do café começa a cair na economia internacional, a gente percebe, então está falando de câmbio, está falando do preço do produto que é derivado do aumento da oferta. Então, se o preço começa a cair, mesmo com o câmbio fixo, a receita do cafeicultor vai tender a ser menor. Lógico, se o câmbio apreciasse, seria menor ainda, né? Mas a receita vai ficar dependente, meio que basicamente, da flutuação de preço do mercado estrangeiro, né? Como a gente importa muito, porque a gente demanda muitos bens de fora, de manufatura, a nossa balança comercial pode ficar o quê? Negativa. E aí a gente, em valores monetários, né, a gente vai acabar importando mais do que exportando. E qual é o problema disso daí? Quando a gente importa ou exporta, o que a gente está fazendo é mandando ou recebendo ouro, né? Então, se eu importo mais do que exporto, é porque eu comprei mais do que vendi. Então, eu mandei mais ouro para fora do que recebi. O saldo, no caso, aí é negativo. Se eu mandei mais ouro para fora, as minhas reservas acontecem o que com elas? Elas diminuem. Se elas diminuem, o que acontece com a capacidade de circulação de moeda na economia? Também diminui. Se a capacidade de circulação de moeda na economia também diminui, então a minha capacidade de realizar consumo também tende a diminuir. Consequentemente, isso meio que coloca um limite da capacidade de crescimento da economia brasileira quando isso acontece. Então, eu teria que criar condições de, havendo esse déficit em balanço comercial, eu teria que criar outro tipo de condição para que a economia absorvesse
moeda estrangeira que absorvesse ouro para conseguir repor a minha reserva, ou eu pelo menos não ter que mexer nas minhas reservas para realizar as minhas importações, caso as exportações não cobrissem a importação. Tá clara essa ideia, né? Então, para deixar isso mais claro ainda, eu coloquei esse pequeno resuminho aí, tá bom? Sobre o significado do padrão ouro, né? Quer dizer, caso um país esteja perdendo reservas cambiais, ele terá como consequência uma redução da oferta de moeda. O inverso também vai ser válido, tá? Dessa forma, o movimento de ouro, decorrência de entrada de divisas, né? Por exemplo, né? Quer dizer, eu estou vendendo mais do que comprando. Esse movimento de ouro causariam mudanças na oferta de moeda, aumento da expansão monetária, induzindo variações estabilizadoras no balanço de pagamentos em conta corrente. O que é que significa induzir variação estabilizadora? Olha só, perceba o seguinte: vamos pegar os países de centro, que são os países ricos, que trabalhavam um padrão ouro. Vamos dizer que seja Reino Unido e França, tá? Então, Reino Unido e França são os nossos dois países de exemplo. Os países do centro, os países ricos, os países europeus, na forma geral, né, eles eram muito parecidos entre si. Eles já passaram por processo de revolução industrial, eles já têm um nível de conhecimento similar, eles possuem uma produção interna de manufatura, têm uma indústria muito parecida, né? Uma indústria muito parecida para suprir os bens necessários que atendam à demanda interna de cada país, de cada nação, a sua demanda doméstica. Eu consigo produzir o suficiente para produzir uma demanda doméstica, importo alguma coisa, né? Então, entre eles já eram um pouco parecidos, né? Dessa forma, né? Nesses critérios, nessas variáveis. Então, quando um país comprava mais do outro, e comprava mais do que vendia para o outro, ele consequentemente mandava mais ouro para lá, né? E reduzia a sua base monetária aqui interna e ampliava a do outro. Como eu reduzia a minha base interna porque eu mandei ouro para fora, eu também reduzo a minha capacidade de compra, seja ela interna, seja ela externa. O outro lado acontece o contrário. Como eu vendi mais para ele do que comprei, eu aumentei a minha reserva de ouro, logo eu aumento a minha base monetária, né? Eu aumento a quantidade de moeda circulando e aumento a minha capacidade de comprar dele, né? De comprar tanto internamente como comprar de fora. Então, o que acontece? Quando alguém compra mais, quando alguém tem esse resultado, quando alguém, no primeiro momento, compra mais do que vende do outro, o momento seguinte tem que acontecer justamente o inverso. Hoje eu comprei mais do que vendi, então eu diminuí a base monetária porque eu mandei ouro para lá para poder pagar o que eu comprei, porque eu comprei mais. Mas agora que eu posso comprar menos, eu vou comprar menos dele porque eu não consigo comprar mais. Ele consegue comprar mais de mim, então ele passa a comprar mais. E quando ele passa a comprar mais, ele manda ouro para mim e aí eu reponho minha base monetária. Então, entre eles, entre os países ricos, isso meio que funcionava legal, não tinha crise de balanço de pagamento. Não tinha crise porque eles eram similares, eles tinham reservas parecidas, ou pelo menos um quantitativo suficiente para poder fazer frente aos desequilíbrios de balanço de pagamento em um momento, para que no momento seguinte ele pudesse repor a sua reserva de ouro, né? Agora, quando você vem para o Brasil muda. Muda completamente porque o Brasil não tem produção de manufatura e a gente importa para caramba. Isso significa dizer o seguinte: o nosso padrão de coeficiente de importação é diferente do padrão de coeficiente de importação dos países do centro, né? O que é o coeficiente de importação? Um exemplo, para ficar bem claro. Digamos que eu consuma, o Brasil consuma aí 100, meu Deus, 100 o quê? 100 potes de sorvete. Pronto. O Brasil internamente consome 100 potes de sorvete. Mas desses 100, 20 vem de fora da economia estrangeira. Então, o coeficiente de importação brasileira é 0,2 ou 20%. Quer dizer, daquilo que o Brasil consome internamente, 20% vem de fora. Isso é o coeficiente de importação. E naquela época, esse coeficiente de importação era muito elevado para a economia brasileira. E quando você comparava com os coeficientes de importação de outros países do centro, nossa, quer dizer, o país do centro tinha, digamos, algo em 0,2, o Brasil tinha 0,8, 0,7, 0,6, porque o Brasil não tinha manufatura.
Então o Brasil estava sempre o quê? Importando muito, importando muito. E aí se o Brasil, em algum momento, passa a vender menos ou o preço do café cai muito no mercado internacional ou o câmbio se aprecia, isso consequentemente vai gerar problema de balanço de pagamentos no Brasil, porque balanço de transações correntes vai ficar negativo. Balanço comercial vai ficar negativo em valor financeiro. Eu posso estar exportando o dobro de saca que eu exportei ano passado, mas como o preço dela caiu muito, o valor financeiro que vem dessa venda é muito baixo. Então eu acabo não conseguindo repor as minhas reservas de ouro a ponto de pagar os valores, o valor da minha importação. E aí cabe também um outro comparativo, né? O bem primário, ele vai sempre ter preços mais oscilatórios, né, do que o bem manufaturado. Se você for olhar o preço do computador, por exemplo, varia menos do que um preço de uma saca de soja. Ah, mas tem N computadores. Tem, a tecnologia está sempre avançando, mas ainda assim o modelo varia bem menos, né, do que um bem primário. Bem primário, ele fica muito à mercê da própria demanda de mercado, né? Da própria demanda de mercado, tá? E o Brasil, no caso, como depende muito do café, só produzir o café, o Brasil dependia tanto da demanda de mercado, que ela poderia diminuir ou aumentar, por quaisquer motivos que fossem, como também da oferta. Como o Brasil jogava muito produto, muito café no mercado, o preço naturalmente já tendia a cair, tá bom? Então, isso aqui é um problema para a economia brasileira, é uma solução e um problema, né? Ela protege a renda do cafeicultor, de uma certa forma, mas no momento seguinte ela tende a piorar as contas externas do Brasil e passa a demandar mais investimentos de fora, tá bom? Então, sobre o setor cafeeiro, só para a gente finalizar e alinhar a nossa conversa, a gente já comentou que ele é o principal produto, né? A gente tem uma dependência muito grande dele. Então, aumento da produção pressiona o preço para baixo. A apreciação cambial também potencializa a queda, não a queda de preço, né, mas a queda de receita do cafeicultor. Então, junto com o padrão ouro, você tem um convênio de Taubaté, como eu falei para você, que são os grandes produtores da época, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. São eles que vão puxar esse convênio e que nada mais é do que uma forma de você proteger o produto, né, a oferta do produto por meio de retenção de estoques. Então, você vai começar a controlar a oferta de café no mercado mundial. E isso vai ser feito, né, por meio de financiamento externo. Né? A gente vai entrar capital externo na economia brasileira para poder financiar essa compra do excedente do café. Né? E precisa ser de capital estrangeiro, tá? Isso não pode ser feito com moeda doméstica. Tem que ser de capital estrangeiro para a gente conseguir manter capital externo dentro da economia brasileira e manter a nossa capacidade de investimento e até conseguir segurar o nosso câmbio fixo. Lembrando, né, o padrão ouro, ele coloca lá um valor de conversível entre moedas, tá? E entre todas elas, mas ele precisa ser mantido. E para ele ser mantido, vai depender do volume de moeda doméstica em comparação ao volume de moeda estrangeira. Então a gente não pode ficar utilizando reserva cambial para poder ficar pagando importação, não, senão a gente reduz lá e aí pressiona o câmbio. Então a gente precisa pegar a moeda de fora para não mexer na nossa reserva para poder financiar essas ações do governo, né? Esses financiamentos seriam pagos pelo imposto que seria cobrado por cada saca de café. Então, quando o Brasil vendesse o café, gerar um imposto, pegar esse imposto e pagar o cara que está financiando. E aí tudo ia funcionar nesse sentido, né? Seria essa a ideia. E também seria interessante, né, que no longo prazo os estados produtores desencorajassem a expansão da produção do café para justamente evitar a superprodução e evitar a queda de preço. Ah, isso é uma coisa que é colocada porque o governo ele não entra no convênio de Taubaté no primeiro momento, ele não quer se meter nisso daí e nem dá aval nenhum, não dá garantia nenhuma. No momento seguinte, no ano seguinte, em 1907, o governo entra para ser um avalizador desse processo todo, porque o governo entende que se o café não funcionar, a economia interna também não vai funcionar. Então, o Brasil não vai conseguir crescer. Então, precisa-se criar mecanismos de proteção, sim, do café, né? Então, no longo prazo, isso deveria acontecer, só que não acontece. Como não acontece,
tem momentos em que que o café, como no próprio pós-guerra, o café vai ter de novo uma elevação de preço, e aí a gente vai ter uma superprodução de café. A superprodução de café acontece na década de 30, né? Os preços vão cair com força de novo, né? E a receita vai cair, nós vamos ter de novo problema de balanço de pagamentos, de vulnerabilidade externa, né? Como isso também não vai acontecer, isso também vai gerar uma desconfiança para o investidor, para o cara que tá financiando o compra de Taubaté. Porque estão percebendo o seguinte: olha, o Brasil não para de investir em café, os caras não param de aumentar a área de produção. A oferta vai aumentar, o preço vai cair, o pessoal não vai ter receita para pagar a gente. Então eles vão começar a ficar receosos para poder financiar isso daí. Como vai chegar um momento em que isso vai chegar no ápice, o Brasil não vai ter mais o que fazer, vai culminar naquele evento, né, que nós conhecemos, que nós vimos quando a gente fazia lá o fundamental, que o Brasil vai começar a queimar o café, né, vai queimar toneladas e toneladas do produto para justamente evitar que esse produto entre no mercado internacional e jogue os preços mais ainda para baixo, né? Poderia ter feito um monte de café, se tivesse água, né, dava certinho. Já tinha açúcar da cana, né? Enfim, né? Então, o que é que nós vamos ter quando o Brasil entrar no período de guerra, né? Reflexos imediatos sobre a economia brasileira. Por quê? Porque nós temos superprodução, porque nós já vamos ter uma queda de investimento estrangeiro vindos para a economia brasileira, porque está tudo indo para a indústria bélica. O mundo para de produzir mercadoria manufaturada, porque vai para a guerra, e o Brasil para de importar. Se o Brasil para de importar, o Brasil para de gerar imposto de importação e cai a arrecadação do governo. Isso acontece antes da guerra começar. Então o Brasil já entra na guerra em período de recessão, praticamente, né? Isso, consequentemente, a gente também vai ter dificuldade de pagar os empréstimos assumidos, né? Por conta do prejuízo aqui aos pagamentos externos, a gente não vai ter queda de arrecadação, então a gente não consegue pagar as pessoas, né? Quando o câmbio aprecia, quer dizer, quando o câmbio deprecia, isso vai ter uma pressão no pós-guerra para a depreciação do câmbio. Quando ele deprecia, isso piora, porque o nosso empréstimo, nosso financiamento é em moeda estrangeira. Então, moeda estrangeira eu tomei num câmbio fixo. Agora estou modificando o câmbio, estou desvalorizando e a minha dívida vai aumentar. Foi o que aconteceu com a Argentina recentemente, né? Que a gente comentou isso em sala de aula. Então, isso aconteceu no Brasil também. E por conta disso, o Brasil entende o seguinte: olha, a gente vai ter que abandonar o câmbio fixo. Isso aqui não está funcionando. Fecha essa caixa de conversão. Não vamos pagar ninguém, porque a gente não tem condições. Declara moratória e vamos começar a colocar de novo a emissão de moeda em circulação lastreada em notas inconversíveis, né? Quer dizer, em título público ou em dívida do governo. Conclusões gerais. De 20 em diante, depois da guerra, né? Os governos que vão surgir, nós vamos ter novo fundo de loan, né? Novos empréstimos de financiamento, agora com mais restrições, porque os governos estão receosos com a capacidade de pagamento. Aprofundamento dos desequilíbrios fiscais, né? Por conta da queda de importações, comentar agora há pouco, pelo advento da guerra. O que o Brasil vai conseguir fazer para contornar esses problemas todos até chegar em 29 é ampliar tributos de consumo, é reduzir despesa pública, é emitir notas de tesouro e títulos de longo prazo. Cabe destacar, né, que essa questão de títulos de longo prazo, as pessoas só compram se o governo der alguma garantia que vai conseguir honrar compromisso, né? Então, como o Brasil está muito dependente da economia externa, se a economia externa vai bem, o Brasil vai bem, se vai mal, o Brasil vai mal, só de um produto, que é o café. É o café que movimenta toda a cadeia produtiva da economia, toda a distribuição de renda é movida pelo café. Então, quando o preço do café cai, a renda do cafeicultor cai, a renda do trabalhador cai, os consumos caem, então tudo tende a cair. Então, a gente fica muito dependente da economia estrangeira por conta do café, né? Então, o que vai se acontecer na crise de 29 é que o café vai despencar o preço novamente, né? A gente vai ter superprodução em 32, vai em 33, 34, não sei, uma coisa assim. A receita vai cair né, com força, né? O mundo todo vai estar um desemprego gigantesco, né? Tem um livro, A Grande Depressão, você pode ler esse livro, é um livro muito legal que fala desse momento, né, das dificuldades, tá? De vários países da América Latina e outros países europeus também. E o Brasil vai então meio que acordar em 29,
diz o seguinte, olha, a gente está concentrando toda a renda no café, o café é muito volátil, o preço não dá certo, é sempre crise, problema, problema, vamos ter que diversificar, vamos começar a adotar o processo industrial para a gente parar de importar esses bens que a gente sabe que consegue produzir aqui, vamos começar a produzir para evitar esses desequilíbrios. Então a gente vai começar a trabalhar a industrialização da economia brasileira na década de 30 com Vargas, né? Aqui só para encerrar, eu peguei uma fala do Celso Furtado, que está no livro A Ordem do Progresso, né? Que ele meio que resume bem esse processo todo, né? Diz que uma crise nos centros industriais se reflete nas economias dependentes, né? Em um primeiro momento, através de uma redução do volume de exportação, lógico, né? A gente vai parar de vender, e em seguida, através de uma piora nos termos de troca, né? Essa piora nos termos de troca é comparar o que a gente está importando em relação ao que a gente está exportando, os preços, né? A gente importa manufatura e exporta bem primário. Então, a gente pode pensar no seguinte, olha, se eu estou importando, digamos, tecido, vinho, alguma coisa, e estou exportando uva, quantas sacas de uva eu tenho que vender para ter o recurso necessário para importar um galão de vinho, por exemplo? Quando tem uma piora do termo de troca, significa que eu tenho que exportar mais uva para ter acesso ao mesmo galão de vinho. É nessa ideia, né? Então, a gente primeiro tem uma redução do volume de exportações, depois uma piora nos termos de troca, tá? Que provavelmente se dão por conta de câmbio, tá? E tendo em vista que numa economia deste tipo, a conta capital do balanço de pagamentos se comporta adversamente nas etapas de depressão, quer dizer, né, a gente precisa de investimento externo para poder compensar o déficit em tantas correntes. Ah, mas não tem capital externo circulando na economia. Ah, agora tem. Então vem, mas vem com juros elevados, ou vem com uma cartilha. Quer dizer, a nossa conta de capital ela fica meio que como um salva do negócio, né? Um salva, ele é um coringa, né? Então, por conta disso tudo, percebe-se facilmente que percebe-se facilmente porque estas nações, no caso, né, independentes, estiveram sempre condenadas a desequilíbrios de balanço de pagamentos e à inflação monetária, né? Então, o modelo que a economia brasileira inicia na República, a sua inserção no mercado internacional, né? Ele é um modelo vulnerável, né? A gente não consegue trabalhar de igual para igual nas economias de centro, as economias ricas, e na década de 30 começa-se então com Vargas um processo de industrialização da economia brasileira, que vai tirar aquele modelo agroexportador, quer dizer, o foco vai sair de um investimento, não vai ser mais focado no produto primário, vai começar agora a ser focado no mercado industrial, tá bom? Caso vocês